Aqui com o oftalmologista, né, o Dr. Frederico Faisal, nós vamos falar sobre uma doença chamada retinopatia diabética. Doutor, primeiro vamos esclarecer o que seria essa retinopatia diabética. Boa tarde, amigos. A retinopatia diabética nada mais é do que a manifestação da doença diabética no olho, no caso, no fundo do olho. A diabetes ela pode gerar diversas alterações no olho. A hiperglicemia, o estado de hiperglicemia, ele gera turvação visual por alteração do cristalino e pode formar a catarata de forma mais precoce nesses indivíduos. Então, a catarata é uma das manifestações associadas à diabetes também. Sim. Mas, sem dúvida, a mais importante é a retinopatia diabética, que ela atinge os vasos da retina e pode, se não tratada, ser uma causa de cegueira irreversível. Caramba. Em relação ao, o senhor falou aí sobre a catarata, mas em relação ao glaucoma, pode também isso acontecer? Existe um tipo especial de glaucoma associado à retinopatia diabética, que é um glaucoma gravíssimo, que é o glaucoma neovascular, que ele pode ser uma complicação tardia da doença ocular avançada diabética. O diabetes a gente divide em dois tipos de retinopatia, basicamente, a não proliferativa e a proliferativa, que é mais grave. E nos casos da proliferativa, nas formas mais avançadas, esses vasos anômalos eles podem invadir a parte anterior do olho, gerando um glaucoma muito grave, que é o glaucoma neovascular, que praticamente é impossível salvar a visão nesse tipo específico de glaucoma. Não é aquele glaucoma geral que a gente está acostumado a falar, não. Uma curiosidade, assim, para a pessoa que nem sabe que tem a diabetes, né? Porque as pessoas são, né, relapsas com relação a exames e tudo mais. Vamos dizer que ela não sabe nem que tem a diabetes, mas ela já está com os sintomas da retinopatia. Quais seriam esses sintomas? Turvação visual. A hiperglicemia ela pode induzir uma miopia associada a essa hiperglicemia que melhora com o tratamento do açúcar. Então, o paciente queixa de turvação visual, principalmente para longe. Ele pode, já nos estágios mais avançados, sentir uma sensação de algumas sombras, alguns pontos pretos passando. Isso não é exclusivo da retinopatia diabética, mas manchas pretas móveis podem ser um dos sinais de início de uma hemorragia nos quadros de retinopatia diabética proliferativa. Agora, a principal manifestação de baixa de visão no paciente com retinopatia diabética é o edema macular. Então, ele gera uma turvação, perda de nitidez e perda de foco. Entendido. Temos perguntas, né, de telespectadores e a gente vai começar a rodar agora para fazer essa interação junto com vocês. Produção, primeira pergunta, por favor. Como posso reconhecer os sinais da retinopatia? Como o senhor acabou de dizer agora. E mais importante do que isso, a gente sabe hoje que os pacientes com retinopatia diabética no tipo 2, desde o diagnóstico, eles têm que fazer uma avaliação oftalmológica. Se ele não tiver retinopatia diabética, em geral o acompanhamento vai ser anual. Se houver já sinais de retinopatia diabética, esse intervalo pode ser mais curto e aí nesses pacientes pode não ser necessário apenas o controle do diabetes, e sim já fazer algum tratamento específico. O tratamento ocular da doença diabética evoluiu muito nos últimos anos. Eu sempre costumo dizer, embora a gente tenha avançado muito, hoje a gente tem a fotocoagulação a laser que a gente já se faz há vários anos. Hoje a gente tem uns medicamentos muito modernos que você faz a aplicação intraocular, são medicamentos anti-angiogênicos, então eles inibem a proliferação desses vasos, eles diminuem o edema macular diabético, mas o sucesso desse tratamento ele só vai ocorrer de forma associado à mudança do hábito de vida, seja com a prática de exercício físico, uma melhor dieta e seguir religiosamente a prescrição médica do médico endocrinologista. Maravilha. Próxima pergunta, por favor. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da retinopatia? O principal e o primeiro é a idade do diabetes. Quanto mais tempo você é diabético, maior é a chance de você ter retinopatia diabética. E quanto mais tempo você tem de uma diabetes que não é controlada. Perfeito. Né? E aí vem o descontrole do açúcar, o descontrole da pressão, nível de colesterol elevado, tabagismo piora. Pacientes que coexistem com doença renal, a nefropatia, ela tem uma associação com piora do diabetes. Pacientes que têm nefropatia têm tendência a ter anemia, e a anemia é uma causa de piora da retinopatia diabética também. E aqui vale uma coisa falar principalmente para as mulheres jovens com diabetes tipo 1. A gravidez piora muito a retinopatia diabética. Então, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, se estiver planejando
engravidar, é fundamental que faça uma avaliação oftalmológica como parte do seu pré-natal, da pré-concepção, na verdade. Entendi. Porque a retinopatia pode piorar muito e se tornar muito severa durante o período gestacional. Existem casos que conseguem realmente reverter essa situação com o tratamento e, né, com essa tecnologia toda que o senhor falou? Existem sim. Hoje a gente consegue reverter muitos casos que no passado a gente não conseguia reverter, mas a gente sabe que até hoje existem casos que são realmente irreversíveis quando eles chegam em um quadro muito avançado, porque esses neovasos eles geram alterações tracionais, geram descolamento de retina, e aí vai transformando o tecido da retina num tecido fibroso, e o tecido fibroso não vai ter aquela funcionalidade para servir para a visão. O diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para mudar esse jogo. E eu costumo dizer que não tem sucesso no tratamento diabético, apesar de toda a evolução, se não houver uma mudança de conduta. Total. Temos mais uma pergunta, produção? Pode rodar aí, por favor? Como diagnosticar a retinopatia diabética? A retinopatia diabética é diagnosticada pelo exame do fundo do olho. Então, a gente faz geralmente com dilatação pupilar e vai fazer uma observação direta da retina para observar se tem presença de microhemorragia, microaneurismas, exudatos, que são extravasamento de gorduras na retina. Em casos que a gente tenha dúvida, a gente pode fazer um exame chamado de angiografia fluoresceínica, que é um exame que tem um estímulo de um contraste para observar o nível de vazamento. E existem exames mais complexos, como a tomografia de coerência óptica, que hoje a gente faz para o estadiamento do edema macular. Então, basicamente, é uma avaliação de fundo de olho. Ela é capaz não só de diagnosticar, mas também de estadiar, ou seja, ver o nível que a doença se encontra. Agora, só para esclarecer para as pessoas, quando a gente fala do exame de fundo de olho, como é feito esse exame? Porque as pessoas, quando falam de exame, já ficam assustadas, né? Acham que todo exame não é indolor, que dá se tiver algum problema. A gente gosta de deixar isso claro para as pessoas. O exame de fundo de olho é um exame de rotina, é um exame bem tranquilo. A gente tem que pingar as gotas com os colírios midriáticos, que são aqueles colírios que dilatam a pupila, que pode gerar algum desconforto durante a instilação desses colírios, mas não é nada demais. E aí, com o auxílio de uma luz, a gente vai projetar umas lentes no fundo do olho para a gente poder analisar as estruturas da retina. Maravilha. É isso, estamos de volta aqui, tá? Com o Dr. Frederico Faisal, a gente está falando da retinoplatia. Eu queria saber, doutor, a gente aproveitando aqui o gancho que a gente está com a nutricionista, falar um pouquinho em relação à alimentação. A pessoa que tem diabetes, né? E tem alguma ligação com essa questão da alimentação, tem que ter essa preocupação, isso interfere em algum ponto nessa doença, em questão da visão? Com certeza. É fundamental, além do tratamento oftalmológico, que evoluiu muito nos últimos anos, que o paciente tenha como hábito uma melhora da sua dieta, que ele faça uma dieta específica para diabético, uma dieta com pouco carboidrato, associado, além dessa alimentação mais balanceada e mais saudável, a prática de exercício físico é fundamental, juntamente com a administração dos remédios prescritos. A gente fala que a diabetes você tem um tripé de tratamento. É a medicação prescrita, é uma dieta adequada e a realização de exercícios físicos. E em relação ao olho, o tratamento evoluiu muito nos últimos anos. A gente hoje faz tratamento com fotocoagulação a laser, que é consagrado já há muitos anos, mas hoje o tratamento principal é a injeção de medicamentos dentro do olho, que tem como fonte de tratamento uma medicação chamada anti-VEGF, uma classe de remédio, e esses remédios eles inibem a progressão da retinopatia diabética. Agora, de nada vai adiantar esse tratamento altamente tecnológico se a gente não tiver associado a isso, entre outros fatores, uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais saudável. Certo. Quando a gente fala da alimentação, qual os alimentos que a gente pode citar aqui como não vilões, né? Mas que as pessoas que sofrem de diabetes têm que ficar mais atento relacionada à visão? São os mesmos da doença diabética de uma forma geral, né? Os carboidratos, os açúcares, alimentos com açúcar em excesso, os alimentos mais industrializados. Então, tentar sempre se alimentar com uma alimentação mais natural, mais saudável. A gente sempre fala em relação às frutas, por exemplo, comer a alimentação com a fruta tem que ter um controle para evitar as frutas que têm excesso de carboidrato. Então, enfim, num resumo, uma alimentação mais saudável e sempre tentar adotar produtos mais naturais nessa sua rotina. Pronto. Agora eu queria falar de tratamento, doutor.
como que se dá esse tratamento, né, dessa questão oftalmológica? A principal causa de baixa de visão no paciente diabético é o edema macular. E o edema macular a gente trata ele com fotocoagulação a laser. Perdoe interromper, o que seria o edema macular? A mácula é o centro da retina, é a parte mais importante na formação da visão no fundo do olho. E o edema, ele decorre de extravasamento. No diabetes existem algumas alterações vasculares que aumentam a permeabilidade desses vasos. Então o líquido extravasa e incha o centro de visão, gerando o que a gente chama de edema de mácula. É um extravasamento de líquido numa parte muito importante do fundo do olho. Esse edema, ele acontece de forma muito rápida se a pessoa não cuidar? Ele demora a desenvolver? Como é que acontece isso? Ele demora Depende de cada pessoa? Em geral, demora a desenvolver. A doença diabética, para atingir o olho, o paciente tem que ter em torno de 15 a 20 anos de diabetes, de uma forma geral, a menos que ele seja muito descontrolado. Então, eu sempre digo, o diabetes ele dá muito tempo para o paciente tratar, antes dessas alterações vasculares atingirem não só o olho, como as outras partes do corpo. Então, é fundamental que o paciente diabético, que ainda não tem a lesão dos famosos órgãos-alvos, que ele esteja um controle bem rigoroso para exatamente prevenir que esses órgãos sejam lesionados. O principal fator de risco para você ter doença diabética no olho, a retinopatia, é a idade do diabetes. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. O que vai fazer com que ela chegue de forma mais branda e que ela responda melhor aos tratamentos oftalmológicos é exatamente um controle do diabético ao longo dessa jornada. Certo. A gente está com perguntas aqui dos telespectadores. Eu queria pedir, por favor, que a produção já soltasse mais uma. Quem é diabético, como é que faz para prevenir a retinopatia? A prevenção é através do controle sistêmico da doença diabética. É importante controlar a hipertensão arterial, se associada, controle dos níveis de lipídios, do colesterol. É importante evitar tabagismo e, uma vez estabelecida, seguir rigorosamente o tratamento ocular, seja através da fotocoagulação ou do tratamento antiangiogênico, que ele visa exatamente prevenir a progressão da retinopatia diabética para sua forma mais grave e devastadora, que é a retinopatia diabética proliferativa. Nos casos mais avançados da retinopatia proliferativa, nem a fotocoagulação, nem o anti-VEGF vai funcionar mais. Aí a gente já vai ter que lançar mão de cirurgias mais complexas, como a cirurgia de vitrectomia, que evoluiu muito nos últimos anos, mas ela é reservada para os casos mais avançados de retinopatia diabética. Ok, doutor, eu queria agradecer a sua participação por ter aceito aqui o nosso convite. Queria que o senhor deixasse aqui seu contato, suas redes sociais, para quem, né, quiser entrar em contato, por favor, com o senhor. Obrigado pela participação, fico muito feliz em poder contribuir num dia tão importante como hoje. Minha rede social é no Instagram, é Dr. Fred Faisal, e eu trabalho na Oftalmoclin e no Hospital de Olhos Brasil, que fazem parte do grupo Opt. Ok, muito obrigado, tá?